Quem tem a Bíblia Sagrada diz amém. Louvado seja Deus. Bendito é o Cordeiro de Deus. Atos capítulo 2, versículo 1 a seguir. A descida do... Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Amém? Agora todos nós lendo junto. Vocês vão ler junto comigo, desde o versículo 1 até o versículo de número 4. Vamos ler junto. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Oremos ao Senhor outra vez. Levantemos as nossas mãos. Aleluia. Liga o seu pensamento ao trono de Deus. Dê liberdade para o Espírito Santo operar na sua vida. O Espírito de Deus vai operar na vida daqueles que derem liberdade. Certa feita a Bíblia diz que o Espírito Santo não havia sido dado, porque o nome de Jesus não havia sido glorificado. Glorifica o nome do Senhor. Fechem os teus olhos. Procure sentir a presença do Espírito de Deus na sua vida. Todos dando glória, 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 glória a Deus. Senhor Jesus, Deus querido, Deus maravilhoso e santo, Senhor, neste momento glorioso de oração, em que estamos unidos na santíssima presença do Senhor, Senhor, venha operar em nosso meio, venha falar conosco através da sua palavra, pois a sua palavra é santa, Senhor, a sua palavra é fiel, a sua palavra é verdadeira, a sua palavra é digna da nossa aceitação. Senhor, nada somos, mas uma coisa nós podemos dizer: posso tudo no Senhor que me fortalece. E todos nós podemos dizer isso. Oh Espírito Santo, aleluia. Dai-nos graça, dai-nos direção, dai-nos unção, sabedoria, para que possamos, ó Deus, neste momento ministrar a sua palavra. Bendito é o teu nome, Senhor. Que o seu Espírito verdadeiramente seja manifesto. E haja, Senhor, a descida do Espírito Santo com poder e glória, com uma porção dobrada sobre a vida de cada crente que se faz presente nesta manhã. Oh, aleluia, glória a Deus. Que haja manifestação em línguas estranhas, que haja visões, que haja revelações do seu Espírito. Oriclama labalabás, oribalabalabás. Aleluia, Deus, aleluia.
Bendito é o Cordeiro de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Abre os nossos corações para recebermos a sua palavra. Abre a nossa mente, o nosso entendimento para entendermos a sua santa palavra. Senhor, nós precisamos entender a vontade do Senhor para conosco, pois a tua palavra nos afirma dizendo: entendendo qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Ajuda-nos a entendermos a vontade do Senhor para conosco. Oh Espírito Santo de Deus, alamanai de clama labás, oi balabalabas, oi andei de clama labalabas. Glória a Deus, aleluia. Olha a tua igreja, meu Deus. Olha os teus filhos que se faz presente, com o coração aberto para receber a sua glória. Aleluia, glória a Deus. Tenha misericórdia e compaixão, Senhor. Manifesta de forma sobrenatural, de forma sublime e gloriosa, o transcendente poder do seu Espírito Santo nesta manhã, aleluia. Oriclama lavasteriande lavanai, declamai teriandei de charavahande clama lavai, andei de charehande clama lavasteriande de clama lavalavas, oriande clama lavasteriande de lavanai, viva lavaste clama lavasteriande lavanai, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glórias ao Espírito de Deus. Viva lavaste clama lavas, oriba lavaste clama e dirama lavanai, dirama hadi clama lavalavas, e hadi clama e deixava hadi clama lavalavas. Oh Deus de poder e graça, vai operando, Senhor, em nossos corações de forma gloriosa. Dai os dons do seu Espírito Santo. Línguas como que de fogo, Senhor, como foi no dia do Pentecoste. Variedades de línguas, meu Deus. Aleluia, Espírito Santo. Prepara a sua igreja para este momento tão especial, meu Deus, aleluia. Andei de clama lavasteriande lavanai, viva lavaste clama lavalavas, viva lavaste clama lavanai, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja o santo nome de Jesus. Aleluia, Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Amém, Jesus. Oh, glória. Dá lugar ao Espírito Santo. O Espírito Santo vai se manifestar na vida do crente que der lugar. Se você der lugar ao Espírito de Deus, ele vai descer sobre a sua vida. O Espírito de Deus está procurando lugar. Lugar no coração do crente, lugar na vida do crente, lugar na oração do crente. E é quando nós damos lugar que o Espírito Santo desce sobre as nossas vidas com uma nova manifestação da sua graça.
O que nós vamos pedir ao Senhor é que o Senhor faça o seu Espírito descer com uma nova manifestação do seu poder e da sua glória. Aleluia, glória a Deus. Você não pode sair daqui da forma que você entrou. Você tem que sair daqui diferente. Quando eu digo diferente, eu digo mais cheio, mais revestido, mais poderoso, mais avivado. Aleluia! Amém. Toma o seu assento em nome do Senhor, mas não permita este fogo se apagar do seu coração, da sua vida. Hoje é o dia da descida do Espírito Santo. Valoriza este tema. Aleluia. Valorize este tema, a descida do Espírito Santo. Muito embora muitos crentes não valorizam a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas eu louvo a Deus pelos que estão aqui. Eu louvo a Deus pela presença dos que estão aqui, valorizando este tema, a descida do Espírito Santo. Eu glorifico a Deus pelos que estão aqui. Aleluia! Louvo a Deus pelos irmãos que estão aqui. Louvo a Deus pelas irmãs que estão aqui. Louvo a Deus pelos obreiros que estão aqui no altar. Louvo a Deus pelos cantores que estão presentes aqui esta manhã. Louvo a Deus pelo povo que valoriza a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, a Igreja de Jesus Cristo nasceu em tempo de avivamento. Qualquer outro ambiente é sufocante para uma igreja viva, para uma igreja avivada, para uma igreja de fogo. Milhares de crentes em todas as partes do mundo estão suplicando e estão pedindo por um avivamento mundial. Queridos e amados irmãos, qual será a natureza deste avivamento? A resposta encontra-se na narrativa do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste. O grande tema do livro de Atos dos Apóstolos é o transcendente poder que o Espírito concede àqueles que o clamam, àqueles que oram, àqueles que chamam por Ele, àqueles que abrem o coração para recebê-lo. E para os que estão aqui com o coração aberto, para os que estão aqui em espírito e em verdade, haverá uma chuva do Espírito Santo. Para os que estão aqui realmente para receber poder e graça, haverá uma chuva do Espírito Santo. E se você está com o seu coração aberto, veio para receber, dê lugar e receba. Se você examinar a Bíblia Sagrada, a Santíssima Palavra de Deus, examinar o ministério público de Jesus Cristo, você vai descobrir uma coisa. Você vai descobrir como Jesus dava lugar ao Espírito Santo na sua vida. Segundo a Bíblia Sagrada, em São Mateus, capítulo 3, versículo 16, pelo Espírito Santo, Jesus foi ungido no Jordão. Em Hebreus capítulo 9, versículo 14, pelo Espírito Santo, Jesus recebeu poder para morrer na cruz. Em Romanos capítulo 8, versículo 11, pelo Espírito Santo, Jesus Cristo foi ressuscitado da morte. Se você ler a Bíblia Sagrada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e no versículo 2, você vai descobrir outra coisa. Pelo Espírito Santo, Jesus deu preceitos aos seus discípulos após a sua ressurreição.
E lendo a Bíblia Sagrada em Atos capítulo 2, nós vemos que com este mesmo Espírito, Jesus batizou os discípulos no dia do Pentecostes. E segundo a Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus Cristo, Ele conserva-se à destra do Pai, e a mesma unção do Espírito Santo continua com Ele até hoje. E é esta unção que Ele quer derramar aqui hoje. É este poder que Ele quer derramar aqui hoje. É esta glória que será derramada aqui hoje. Em São Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus deu uma lição, ou seja, Jesus deu um recado para os seus discípulos, ou uma ordem para os seus discípulos, dizendo: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, porém, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto vos sejais revestidos de poder. Queridos irmãos, por que os discípulos tinham que permanecer 10 dias antes de saírem com a mensagem da ressurreição de Cristo? Por que os discípulos tinham que permanecer 10 dias em Jerusalém antes de saírem com a mensagem de ressurreição de Jesus Cristo? Porque lhe foi vetado o direito de saírem imediatamente e proclamar o fato de Cristo morrer e sair do túmulo? A resposta é muito simples, porque testificar é mais do que narrar a história da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus não queria que os seus discípulos simplesmente narrassem a história da sua morte e ressurreição. Jesus não queria que os seus discípulos simplesmente contassem, relatassem o fato dele ter morrido e ressuscitado. Jesus queria que os seus discípulos testificassem. Testificar é muito mais do que narrar. Testificar é testemunhar. Testemunhar é afirmar com verdade. Testemunhar é afirmar com clareza. Testemunhar é afirmar com segurança. Jesus queria que os seus discípulos testificassem, testemunhassem com verdade, com clareza e com segurança o fato dele ter morrido e ressuscitado. Irmãos, para pregar o Evangelho tem que ter poder. Para narrar a história de Jesus Cristo tem que ter poder. Tem que ser testemunha, tem que testificar de verdade. O mundo carece do Cristo. Para esse fim, o Espírito Santo veio com poder e graça para tornar o Cristo em realidade prática. Se você não tiver poder de Deus na sua vida, o seu louvor não tem significado. Se não existir poder, a mensagem não tem significado. Se não tiver poder, a oração não tem significado. Se não tiver poder, o ensinamento não tem significado. Jesus queria que os discípulos recebessem poder. Ficai em Jerusalém, até que do alto vos sejais revestidos de poder. Na igreja de Deus pode faltar tudo. Pode faltar muitas coisas na igreja de Deus. Mas tem uma coisa que não pode faltar na igreja. Na igreja de Deus pode faltar bancos de luxo. Na igreja de Deus pode faltar conforto, pode faltar muitas coisas, mas não pode faltar o poder do Espírito Santo de Deus. Isso não pode faltar na igreja de Deus. Poder do Espírito Santo. Na sua vida, irmão, pode faltar uma casa bonita, pode faltar um sapato bonito para você, pode faltar uma roupa bonita. Pode faltar uma calça de Pierre Cardin, uma camisa de Pierre Cardin, uma gravata bonita, um terno bonito. Pode faltar um carro do ano, pode faltar tudo isso na sua vida. Mas tem uma coisa que não pode faltar na sua vida. Tem uma coisa que não pode faltar na vida do crente. É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não pode jamais faltar na vida do crente. Declama, aleluia. Segundo a Bíblia Sagrada, conforme lemos em 1 Crônicas, no capítulo 29, versículo 1, nós entendemos que o rei Davi planejou a construção do templo e ajuntou os materiais. Porém,
A construção ficou para o seu sucessor Salomão. Queridos irmãos, da mesma maneira, Jesus Cristo, durante o seu ministério terrestre, ele planejou a sua igreja, ele preparou os materiais, ou seja, os membros, porém ficou para o seu sucessor na terra, o Espírito Santo de Deus, construir o edifício espiritual à igreja. É o Espírito Santo que trabalha na igreja, é o Espírito Santo que constrói o edifício espiritual à igreja de Deus. Aleluia! E nós lemos na Bíblia Sagrada, conforme Jesus deu ordem aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto vos sejais revestidos de poder. Em completa obediência ao que Jesus lhes dissera, os discípulos, aqueles crentes, cerca de 120 mais ou menos, foram para Jerusalém e ficaram e permaneceram ali. E ali eles oravam juntos para receber a descida do Espírito Santo. E a Bíblia Sagrada diz, conforme lemos em Atos 2, que estavam todos reunidos e eles estavam em oração, esperando o cumprimento daquela promessa, esperando a descida do Espírito Santo. Aí diz a Bíblia que de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. O céu se abriu e desceu do céu, veio do céu como se fosse um som de um vento veemente e impetuoso. Aleluia! Esse vento já está soprando aqui em nosso meio. Este vento já está soprando aqui em nosso meio. Você pode sentir, aleluia, dê lugar ao Espírito Santo, porque ele já se faz presente aqui em nosso meio. As Escrituras Sagradas, nas Escrituras Sagradas, o vento é usado frequentemente como símbolo do Espírito Santo. Cristo Jesus, na palestra que ele teve com Nicodemos, ele comparou o Espírito Santo a uma brisa refrescante, purificante e vivificante. Esse vento não se vê, mas se sente quando ele faz a sua obra no íntimo do coração. Você não pode ver esse vento, mas pode sentir esse vento. Sinta este vento agora, operando no íntimo do seu coração. Não fique procurando, porque este vento não se vê, mas se sente. Segundo a Bíblia Sagrada, segundo o que nós entendemos na palavra de Deus, no Pentecoste foi um estrondo. No Pentecoste foi um grande estrondo. Não o som de um vento que se levanta gradualmente. Foi como um vento forte e violento, representando a força do Espírito Santo, que encheu a casa de Deus, entrou nos discípulos na ocasião e passou por toda a terra, criando, vivificando e renovando. Esse vento desceu do céu, encheu a casa de Deus onde eles estavam reunidos, entrou nos discípulos naquela época e passou por toda a face da terra, entrando em todos os crentes, criando, purificando, vivificando, regenerando, transformando. É o Espírito de Deus. Aleluia, glória a Deus. Pode sentir este vento soprando aqui em nosso meio, o vento do Espírito. Pode sentir. Pode sentir este vento soprando sobre a sua vida. Pode sentir esse vento entrando na sua vida. Pode sentir em o nome do Senhor Jesus Cristo. Andeclama labai. Oh, xaramahan declama labasteriande labanai. Aleluia. Irmãos, eu imagino. Mas vos enviarei o Espírito Santo da verdade. Ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Ele convencerá o mundo do pecado. E Jesus, no dia do Pentecoste, em pé, à direita do Pai, ele assoprava. Ele assoprava. E ele dizia: recebei.
Foi quando o céu se abriu e o vento veemente e impetuoso desceu. E Jesus em pé no trono dizia: recebei. E aquele vento impetuoso e veemente entrou e encheu a casa. Entrou nos discípulos na ocasião. E pode entrar na sua vida hoje se você der lugar. Jesus está em pé no seu trono. E Ele está soprando sobre esta igreja. E Ele está dizendo: recebei. Ele está dizendo: recebei. Ele está dizendo: recebei. Oreiros, Jesus está dizendo: recebei. Coral, Jesus está dizendo: recebei. Irmãos, Jesus está dizendo: recebei. Jesus está dizendo: recebei. Além de clamar, recebei, recebei agora. Recebei, receba, dê lugar ao Espírito Santo. E quando aquele vento desceu, através do assopro de Jesus, aquele vento veemente e impetuoso desceu, encheu a casa, encheu os crentes, aquele vento desceu. Aí a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas. Diz a Bíblia que foram repartidas entre eles línguas como que de fogo. E cada um começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Não era uma língua carnal. Não era uma língua carnal. Foram repartidas entre eles línguas como que de fogo. E cada um falaram em outras línguas, mas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Não era movimento de uma emoção. Eram línguas estranhas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Línguas como que de fogo. Línguas como que de fogo. Irmãos, o Espírito Santo de Deus é representado como fogo. Por que que o Espírito Santo é também representado como fogo? Primeiro, produz luz iluminando o nosso entendimento, fazendo tudo se tornar realidade gloriosa para nós. Por que que o Espírito Santo é representado também como fogo? Segundo, purifica, consumindo toda a escória e libertando o ouro da nossa natureza. Por que que o Espírito Santo é representado também como fogo? Terceiro, aquece o coração até abrasar com o calor do céu. Você não está sentindo aí o seu coração aquecido, não? O seu coração sendo abraçado com o calor do céu? Se não está sentindo, sinta em o nome do Senhor. Por que que o Espírito Santo é representado também como fogo? Em quarto lugar, porque ele se alastra. Se alastra. Irmãos, as autoridades religiosas descobriram que o cristianismo se desenvolve tão rapidamente, apesar de parecer insignificante. Me lembro de uma pesquisa que há alguns anos atrás foi feita, e nesta pesquisa dizia que o cristianismo estava crescendo assustadoramente. E isso assustou a religião pagã de Roma papal. O crescimento do cristianismo assustou a religião pagã de Roma papal. E desde quando esse fogo se acendeu, se alastrou. E desde quando esse fogo se acendeu e começou a se alastrar por todo o mundo, entrando nos crentes, purificando, vivificando, renovando, o diabo tem tentado apagar esse fogo. Mas não tem conseguido apagar. Este fogo continua se alastrando por todo o universo. Este fogo continua se alastrando por todo o universo. Aleluia! Você pode sentir este fogo queimando agora? Você pode sentir este fogo ardendo aí no seu coração?
Satanás lutou para apagar esse fogo. Tem lutado e continua lutando para apagar este fogo. Mas este fogo se alastrou e ninguém apaga mais. Apaga da vida de um crente que não tem compromisso com Deus, mas se acende na vida de 1000 que tem compromisso com Deus. Este fogo se alastra, se alastra, se alastra. Me lembro do testemunho de um pastor que em 65, em 1965, ele foi pregar nos Estados Unidos. E ele não falava inglês. Ele precisava de um intérprete para pregar nos Estados Unidos. Mas era um pastor tão cheio do Espírito Santo, que quando ele chegou nos Estados Unidos para pregar e pegou a palavra para pregar, o Espírito Santo tomou ele. Ele disse: hoje eu dispenso o intérprete. Nunca havia falado em inglês. E o Espírito Santo tomou aquele pastor e ele pregou toda a mensagem, fez o apelo em inglês. Tomado pelo Espírito de Deus. Pregou em inglês, fez o apelo em inglês e multidões se converteram para Cristo Jesus. Foi isso que aconteceu no dia do Pentecoste, que assustou toda a gente que estava em Jerusalém naquela época. Todos ficaram assustados. Irmãos, o Espírito Santo fala em qualquer idioma. O Espírito Santo pode falar em qualquer idioma. O Espírito Santo pode falar português, pode falar francês, pode falar inglês, pode falar russo, pode falar sueco, pode falar em qualquer língua. Em qualquer idioma. Seja cheio do Espírito Santo hoje, irmão. Dê lugar ao Espírito Santo. Jesus mandou que eles fossem para Jerusalém. Desce lugar, fica lá, dê lugar, até que do alto vos sejais revestido de poder. Será que você está dando lugar ao Espírito Santo hoje? Será que você está dando lugar ao Espírito de Deus neste exato momento? Você está sentindo o fogo do Espírito Santo? Olha para o seu irmão aí, olha para a sua irmã. Pergunta, irmão, está sentindo um fogo ardendo no seu coração? Pergunta para a sua irmã, participa. Pergunta aí, está sentindo um fogo ardendo no seu coração? Se não está sentindo, comece a sentir. Se não está sentindo, comece a sentir. Comece a sentir. Comece a sentir agora. Andeclama lavachai. Palavras declama lavadai. Declama laixarra, declama lavastei. Xerai, palamanai. Palavai, palavalabas. Dê lugar ao Espírito Santo. Meus irmãos, certo pastor conta como visitou uma grande fábrica. E ele conta que quando ele visitou aquela grande fábrica, o prédio era de construção resistente e moderna. A maquinária novíssima, não tinha como botar defeito. Tudo estava em ordem, sem faltar absolutamente coisa alguma. Contudo, aquele pastor notava uma coisa: não ouvia um ruído de qualquer máquina, não girava um eixo sequer e não se movia uma roda sequer. O pastor ficou preocupado com aquela situação. A fábrica era muito grande, o prédio era de construção resistente, moderno, a maquinária repleta e novíssima, mas apesar de tudo isso, não se ouvia o ruído de qualquer máquina, não girava um eixo sequer, não rodava uma roda sequer.
o pastor resolveu descer ao lugar da caldeira para ver a razão. E quando ele chegou no lugar da caldeira, ele viu a razão, porque não girava um eixo, não se movia uma roda, não funcionava uma máquina sequer. Ele constatou que o fogo estava apagado. O fogo estava apagado. Há muitas igrejas nos dias de hoje, com templos bonitos e modernos. Os bancos são cômodos. O pregador proclama a mensagem com muita eloquência e sabedoria. Todavia, meus irmãos, não há sinal de vida nessa igreja. A assistência nela não é insignificante. O coro canta bem até demais. Mas não há sinal de vida. Sabe por quê? Porque o fogo está apagado. O fogo do Espírito Santo está apagado. Ali os crentes não sentem a presença do Espírito Santo. Não há manifestação da glória de Deus. Há muita beleza, mas não há poder, não há manifestação da glória de Deus. Não há sinal de vida, porque o fogo está apagado. Deus não quer para si uma igreja morta, uma igreja moderna e apagada. Deus quer para si uma igreja viva, uma igreja avivada, uma igreja de poder, uma igreja cheia do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, qual é o maior sinal de avivamento? Você pode me dizer, pastor, o maior sinal de avivamento são as línguas estranhas. Eu digo, é um grande sinal de avivamento, mas ainda não é o maior. Pastor, o maior sinal de avivamento, então, são as profecias. É um grande sinal, mas ainda não é o maior sinal de avivamento. O maior sinal de avivamento, então, pastor, são as mensagens eloquentes que são pregadas na igreja. Eu digo, é um grande sinal de avivamento, mas ainda não é o maior sinal de avivamento. O maior sinal de avivamento, então, pastor, são as orações fervorosas que os crentes fazem nas igrejas. Eu digo, é um grande sinal de avivamento, mas ainda não é o maior sinal de avivamento. O maior sinal de avivamento são as lágrimas. É quando os crentes começam a gemer e a chorar na presença de Deus. É quando os crentes começam a derramar lágrimas na presença de Deus. Porque hoje em dia os crentes não choram mais na presença de Deus. Cantam com muita naturalidade, pregam com muita naturalidade, participam do culto com muita naturalidade, ora com muita formalidade e não há mais lágrimas. E muitas vezes Deus toca na fonte das suas lágrimas e você fecha a torneira para não chorar. Os crentes já não choram mais. O maior sinal de avivamento, na minha opinião, são as lágrimas. São quando os crentes começam a rasgar os corações, começam a chorar na presença de Deus. Aleluia! Levanta a sua mão e glorifica o santo nome de Jesus, porque Ele vive. Se Jesus tocar na fonte das suas lágrimas hoje, não fecha a torneira não. Abre a torneira. Chora na presença do Senhor. Oh, irmãos, quando o Espírito Santo desce de forma sublime, gloriosa e sobrenatural, não há quem não chore. Muitos estão perdendo o respeito para com Deus, o respeito para com a igreja, o respeito para com as coisas de Deus. Mas hoje o Senhor quer descer sobre nós com uma nova manifestação do seu poder e da sua graça. Aleluia. Eu acredito que hoje o Senhor está tocando na fonte das suas lágrimas.
E se você está sentindo agora algo sublime, algo maravilhoso e sobrenatural vindo da parte de Deus, não feche o coração, abra o seu coração. A palavra do Senhor diz: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Hoje é dia de rasgarmos os nossos corações diante de Deus e dizermos: Deus, abre. E Charles Parhams, lendo a Bíblia Sagrada, ele descobriu que precisava ter uma nova experiência. E ele queria ter essa experiência com a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus. Numa noite, Charles Parhams, depois de ministrar na escola dominical, voltando para sua casa, ele não dormiu. Ele dobrou seu joelho perto da meia-noite e ele começou a orar e ele falava com Deus: Deus, se existe realmente Espírito Santo, eu quero ter uma experiência nova esta madrugada. Eu quero ter uma experiência com o Espírito Santo. Deus, se existe batismo no Espírito Santo, eu quero ser batizado no Espírito Santo. E naquela madrugada, de repente, quando Charles Parhams orava desta maneira, pois ele fazia parte de uma igreja tradicional, onde os crentes não acreditavam na existência do Espírito Santo, não acreditavam no poder do Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo. Mas Parhams dizia: Deus, eu quero ter uma nova experiência com o Senhor. Se é que existe batismo no Espírito Santo, eu quero ser batizado. E de repente o céu se abre. O que aconteceu no dia de Pentecoste aconteceu naquela madrugada para Charles Parhams. O céu se abriu para ele. E aquele mesmo vento veemente e impetuoso que desceu no dia de Pentecoste, desceu e entrou na casa de Charles Parhams, entrou em Parhams e ele começou a falar línguas estranhas. Ele passou toda a madrugada falando em línguas estranhas com Deus. Aleluia! Charles Parhams teve uma experiência sublime, gloriosa e sobrenatural com a pessoa bendita do Espírito Santo. No domingo seguinte, Charles Parhams foi ministrar na escola dominical. Ministrando na escola dominical, ele virou para os seus alunos um tanto preocupado, sabendo que eles não iam acreditar, não iam aceitar. Mas ele virando para os seus alunos, ele disse: irmãos, eu tive uma experiência com o Espírito Santo e eu quero dizer para vocês que Jesus batiza também com o Espírito Santo. Aleluia! Oh, glorifica o nome de Jesus Cristo que vive e reina. Quando ele disse isto, toda a classe se levantou. Toda a classe se levantou e os seus alunos começaram a sair um por um, porque não aceitou aquilo. Só restou um jovem na sala. Um jovem por nome Seymour. Seymour ficou na sala, só ele e Charles Parhams. Seymour era um jovem de cor escura, de cor negra. E ele sofria muito com discriminação. Seymour acreditou naquela palavra. Ele sentiu algo de Charles Parhams e disse: Parhams, será que Jesus me batiza também com o Espírito Santo? Será que Jesus me batiza também? Aleluia! Charles Parhams olha para Seymour e disse: Seymour, você crê? Ele disse: eu creio. Então ajoelha. Seymour ajoelhou. Parhams colocou a mão na cabeça de Seymour. Naquele momento o céu se abriu para Seymour. O mesmo vento desceu, entrou em Seymour e ele começou a falar línguas estranhas. Seymour e Charles Parhams se abraçaram, falaram línguas estranhas. Experiência com o Espírito Santo. Aleluia!
Passaram-se alguns anos. Depois de alguns anos, Seymour, já missionário, ele viaja para os estados de Los Angeles. Lá em Los Angeles, Seymour funda uma igreja na rua Azusa. Ele coloca uma placa na frente da sua igreja, com letras bem grandes, escrito assim: aqui Jesus batiza com o Espírito Santo. Aqui Jesus batiza com o Espírito Santo. Foi um grande avivamento nos estados de Los Angeles, na rua Azusa, o famoso avivamento na rua Azusa. Ali Jesus batizava no Espírito Santo, ali Jesus renovava. Grande foi o avivamento, de maneira que a rua Azusa, nos estados de Los Angeles, ficou famosa devido ao avivamento. E essa notícia se espalhou por todas as Américas, chegando até na Europa. Quando essa notícia chegou na Europa, 2 missionários suecos, lá da Suécia, soube desta notícia do grande avivamento na rua Azusa, em Los Angeles. Os 2 missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, resolveram sair da Suécia e ir para Los Angeles para visitar o famoso avivamento da rua Azusa, onde Jesus batizava no Espírito Santo. Daniel Berg e Gunnar Wingren viaja para Los Angeles, chegando lá procura a igreja de Seymour. Chegando na igreja de Seymour, na rua Azusa, está lá a placa: aqui Jesus batiza no Espírito Santo. Daniel Berg e Gunnar Wingren entraram na igreja de Seymour. E ali eles tiveram uma experiência com o Espírito Santo. Creram no poder do Espírito Santo. E Daniel Berg e Gunnar Wingren também foram cheios do Espírito Santo. Falaram línguas estranhas. Receberam o poder do céu. Agora, Daniel Berg e Gunnar Wingren teriam que voltar para a Suécia. Mas eles disseram: voltar para a Suécia não é conveniente, porque nós vamos chegar lá com esse poder. Vamos chegar lá dizendo que Jesus batiza no Espírito Santo, nós vamos ser expulsos da igreja, porque é a igreja tradicional e não crê nos dons do Espírito Santo. O que fizeram Daniel Berg e Gunnar Wingren? Ao invés de voltar para a Suécia, eles vieram para o Brasil. Vieram para o Brasil e desembarcaram em Belém do Pará. Em Belém do Pará, mais ou menos nos anos de 1911, mais ou menos, eles em Belém do Pará foram visitar uma igreja que era também igreja tradicional, que não acreditava nos dons do Espírito Santo, no movimento pentecostal, no batismo no Espírito Santo, nos dons de línguas estranhas. Daniel Berg e Gunnar Wingren ficou ali naquela igreja, mas eles não podiam falar no Espírito Santo. Eles não podiam falar e afirmar que Jesus batiza no Espírito Santo. Eles até falavam línguas estranhas, mas o pastor da igreja não ligava, porque pensava que eles estavam falando em sueco, quando na verdade eles estavam falando em línguas estranhas. Passou-se algum tempo, teve um dia que Daniel Berg pegou a palavra. E quando ele pegou a palavra, foi-lhe dado a palavra para fazer alguma coisa, para dar um testemunho, para ministrar. Ele pegou a palavra. E quando ele pegou o microfone, o céu se abre. E ele sente o fogo do Espírito Santo aquecer o seu coração. Aleluia! Ele sente o poder do Espírito movimentando dentro dele. E ele, falando meio português e meio sueco, ele disse: irmão, eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus batiza com o Espírito Santo. Oh, Jesus batiza com o Espírito Santo. Quando ele disse isso,
O pastor levantou, tomou o microfone da mão dele e disse: aqui na minha igreja não se fala nisso. Levantou-se uma confusão tremenda na igreja. A metade da igreja creu, mas a metade da igreja não creu. A metade queria saber o que seria aquilo, que nova experiência é aquela, que batismo no Espírito Santo é aquele. A metade não creu e nem queria saber. Conclusão, eles foram expulsos da igreja. Aqui não tem lugar para vocês. Terminou-se o trabalho daquela noite. Naquela igreja tinha uma irmã, uma senhora por nome Celina de Albuquerque. E aquela senhora por nome Celina de Albuquerque, ao terminar o culto, ela foi para a sua casa. Celina de Albuquerque, ao chegar na sua casa, ela não quis nem jantar, ela não quis comer, ela ficou pensando naquilo que os missionários suecos haviam dito. Jesus batiza com Espírito Santo. Aquilo ficou no coração dela. Jesus batiza com Espírito Santo. A irmã Celina de Albuquerque, ela disse: olha Deus, se na realidade o Senhor batiza com o Espírito Santo, hoje eu quero ser batizada. Eu não vou dormir, eu não vou parar de orar, eu não vou me levantar do chão enquanto o Senhor não me batizar. Deus, se for verdade o que os missionários suecos disseram, que o Senhor batiza com o Espírito Santo, hoje eu quero ser batizada. Meia-noite, Celina de Albuquerque está falando com Deus. Deus, se for verdade o que os missionários suecos disseram, eu quero ser batizada hoje. 1h da madrugada, Celina de Albuquerque está de joelho e ela dizia: Deus, se for verdade o que os missionários suecos disseram, eu quero ser batizada. 2h da madrugada, está lá Celina de Albuquerque de joelho. Deus, se for verdade o que Daniel Berg e Gunnar Wingren disseram, eu quero ser batizada no Espírito Santo. 2h30 da madrugada, está lá Celina de Albuquerque. 3h da madrugada, está lá Celina de Albuquerque. Deus, se for verdade, me batiza agora. 3h30 da madrugada, está lá Celina de Albuquerque. Deus, se for verdade, eu quero ser batizada. 4h da madrugada, Celina de Albuquerque ainda está de joelho e ela começa a chorar e ela diz: Deus, se for verdade o que os missionários suecos disseram, se o Senhor batiza com o Espírito Santo, me batiza agora. Irmão, o céu se abre para Celina de Albuquerque, desce do céu aquele vento, desce do céu o mesmo vento. O vento veemente e impetuoso desceu sobre a casa da irmã Celina de Albuquerque, encheu a casa de Celina de Albuquerque, entrou em Celina de Albuquerque, e a irmã Celina de Albuquerque começou a falar língua estranha. Jesus batiza com o Espírito Santo. A irmã Celina de Albuquerque, ela disse: olha Deus, se na realidade o Senhor batiza com o Espírito Santo, hoje eu quero ser batizada. Eu não vou dormir, eu não vou parar de orar, eu não vou me levantar do chão enquanto o Senhor não me batizar. Deus, se for verdade o que os missionários suecos disseram, que o Senhor batiza com o Espírito Santo, hoje eu quero ser batizada. Meia-noite, Celina de Albuquerque está falando com Deus. Deus, se for verdade o que os missionários suecos disseram, eu quero ser batizada hoje. 1h da madrugada, Celina de Albuquerque está de joelho e ela dizia: Deus, se for verdade o que os missionários suecos disseram, eu quero ser batizada. 2h da madrugada, está lá Celina de Albuquerque de joelho. Deus, se for verdade o que Daniel Berg e Gunnar Wingren disseram, eu quero ser batizada no Espírito Santo. 2h30 da madrugada, está lá Celina de Albuquerque. 3h da madrugada, está lá Celina de Albuquerque. Deus, se for verdade, me batiza agora. 3h30 da madrugada, está lá Celina de Albuquerque. Deus, se for verdade, eu quero ser batizada. 4h da madrugada, Celina de Albuquerque ainda está de joelho e ela começa a chorar e ela diz: Deus, se for verdade o que os missionários suecos disseram, se o Senhor batiza com o Espírito Santo, me batiza agora. Irmão, o céu se abre para Celina de Albuquerque, desce do céu aquele vento,
desce do céu o mesmo vento, o vento veemente e impetuoso, desceu sobre a casa da irmã Celina de Albuquerque, encheu a casa de Celina de Albuquerque, entrou em Celina de Albuquerque, e a irmã Celina de Albuquerque começou a falar língua estranha, o poder de Deus desceu, o céu desceu para ela naquele momento, e ela falava a língua, lamanai, andeclama labachai, repalamanai, dia declama lamai, receba este poder, esta graça, esta unção agora. O céu desceu sobre a vida de Celina de Albuquerque, e ela falou língua estranha, ela certificou-se daquela realidade, e foi a primeira pessoa, foi o primeiro crente a ser batizado no Espírito Santo aqui no Brasil, foi a irmã Celina de Albuquerque, lá em Belém do Pará. Irmãos, de lá para cá, este fogo se alastrou, e hoje nós temos milhares e milhares de igrejas pentecostais, milhares e milhares de igrejas pentecostais espalhadas por todo o Brasil. O fogo se alastrou de lá para cá no Brasil também. E temos hoje milhares de igrejas pentecostais no Brasil e no mundo. Este fogo tem se alastrado, irmão, e ninguém apaga mais. Se esse fogo apagou na sua vida, irmão, tem lugar porque ele vai se reacender hoje. Se apagou na sua vida, irmão, tem lugar porque ele vai se reacender hoje. Hoje, agora, levanta a glória. Você pode sentir a glória de Deus aqui. Você pode sentir o que Celina de Albuquerque sentiu em Belém do Pará, a primeira pessoa batizada com o Espírito Santo aqui no Brasil. Você pode sentir? De lá para cá, quantos crentes foram batizados no Espírito Santo? Jesus batizou Celina de Albuquerque, continua batizando, o Espírito Santo continua descendo, vivificando, renovando, purificando, transformando, regenerando. Receba este poder hoje, receba na sua vida. Oh, bendito é o Cordeiro de Deus. Naquele dia Pedro pregou a palavra de Deus cheio do Espírito Santo e ganhou quase 3.000 almas para Jesus. Irmãos, muitos sermões hoje são como uma carta depositada no correio, sem o nome nem endereço do destinatário. Não é dirigida a ninguém e ninguém a recebe. Pedro no Pentecoste foi diferente. Pedro no Pentecoste não leu a composição literária para o mundo em geral, nem ventilou uma suposição filosófica, mas ele dirigiu o seu sermão como uma seta ao ponto de mira, e aquele sermão foi entrando no coração do povo, aquela mensagem inspirada pelo Espírito Santo foi entrando no coração daquele povo, e quando Pedro faz o apelo, cheio do Espírito Santo, vem uma, vem duas, vem três, vem 10, vem 100, vem 200, vem 500, vem 1000, vem 2.000, vem 2.500, quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas se converteram a Cristo Jesus. E o mais importante disto é que a Bíblia diz que aquelas almas que se converteram a Cristo Jesus, elas perseveraram, primeiro, na doutrina, segundo, na comunhão, terceiro, no partir do pão, que é na Santa Ceia. Hoje muitos crentes fogem da Santa Ceia, não perseveram na Santa Ceia, acostumaram com a Santa Ceia, mas aquelas almas, o povo da igreja primitiva, os crentes da igreja primitiva, diz a Bíblia que eles perseveraram primeiro na doutrina, eles perseveraram segundo na comunhão, terceiro no partir do pão, quarto nas orações, quinto, a Bíblia diz que em toda a alma havia temor, eles temiam a Deus. Em sexto lugar, a Bíblia diz que todos os dias eles estavam no templo, e a Bíblia diz mais que todos os dias acrescentava ao Senhor um número de salvos
Jesus naquela igreja. Oh, irmãos, quando há poder, há salvação de almas. Quando há poder, há conversão. Quando há poder, há transformação de vidas. Oh, levanta a sua mão e glorifica o santo nome de Jesus. Aleluia. Quem está recebendo o poder aqui? Levanta a sua mão. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Quem quiser buscar aqui na frente, venha. E de repente veio do céu um som veemente impetuoso que encheu toda a casa. Era um vento. Oh, irmãos, Jesus está em pé. Jesus está em pé no seu trono. E Ele está soprando sobre esta igreja. Ele está soprando sobre esta igreja. Ele está soprando sobre esta igreja. E Ele está dizendo: recebei. Ele está dizendo: recebei. Ele está dizendo: recebei. Ele está dizendo: recebei. Jesus em pé no seu trono assopra sobre esta igreja. E Ele está dizendo: recebei. Recebei. Recebei, 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 recebei. Dê lugar ao Espírito Santo, dê lugar às línguas estranhas, dê lugar ao poder de Deus na sua vida, dê lugar à glória de Deus, aleluia. Olha a glória, 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 olha a glória de Deus. Receba, receba, nai, declara lá, vai, receba lá, vai. Reclamai, Sharamas, Moramanai, reclama Lamasteriana Ramanai, Ripalabalas, Reclamabai, Repalabas, 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 Ripalabanai, aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Para línguas de fogo, para línguas de fogo, para línguas de fogo. Fala línguas de fogo, 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 fala! E fala mais, também fala mais, e fala mais, fala mais, e vai pela mais, onde clama mais, e fala mais, clamais, onde clama mais. Enche do seu Espírito. Fala mais de grana. E fala mais de grana. E fala mais de grana. E grana. E fala mais. Onde que leva a balabá? Onde que leva a balabá? E fala balabá. E fala mais. E leva a balabá. E fala balabá. Aleluia. Enche Jesus. Enche esse vaso. Enche este vaso, 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 Jesus, enche este vaso, enche, 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 aleluia, enche, aleluia, enche, aleluia, e fala vai, e fala vai. Oh, Jesus, batiza com o Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo, Senhor, batiza com fogo, batiza com fogo, Senhor, batiza com fogo, Senhor, e balabas, oh, glória a Deus, oh, Espírito Santo, oh, Deus de poder e graça, aleluia. Olha a sua igreja, olha os seus filhos, olha o seu povo em oração,
Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha compaixão, meu Deus. Manifesta a sua glória. Manifesta o seu poder. O seu Espírito Santo, aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a nós. Enche Jesus. Enche os teus filhos. Enche a sua igreja. Enche a sua igreja. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. E palavras. Oh, glória a Jesus. Vai manifestando, Senhor, a sua glória, o seu poder, a sua graça, a sua unção, o seu Espírito. Senhor, que o seu Espírito Santo seja derramado. Derrama mesmo, aleluia. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Oh Deus, oh Deus, que glória, que poder, que unção. E palavras. Oh, maravilha de Deus, aleluia! Olha, Senhor, esse povo. Olha, Senhor, os seus filhos. Olha, Senhor, a sua igreja. Palavras. E palavras. E palavras. Glória a Deus. Busque uma busca. Dê lugar ao Espírito Santo, dê lugar. Dê lugar ao Espírito Santo, dê lugar, dê lugar, dê lugar. Deixa o Espírito Santo te usar. Deixa o Espírito Santo te usar. Abra o teu coração. 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 Vai operando, Jesus. Vai renovando, Jesus. Vai purificando a sua igreja. Justifica, Senhor. Renova, aleluia. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Glorificamos a verdade. Glorificamos a verdade. Glorificamos. Oh, glória a Deus, aleluia. Tu és um Deus santo. Tu és um Deus poderoso. Tu és um Deus que renova. Tu és um Deus que batiza com o Espírito Santo. Oh Deus, batiza este crente agora. Batiza esta irmã que está buscando agora. Batiza este irmão que está buscando agora. Batiza, Senhor, aleluia. Aleluia. Isso
Enche Jesus!